Bom, é o quadro de Olho na Educação e olha só que bacana, hoje um assunto muito legal, a gente vai falar sobre atualidades. Você de casa, por exemplo, sabe o que cai nos vestibulares, no Enem a respeito de atualidade? Por isso, a gente está aqui com o professor Renato. Tudo bem, professor? Prazer em tê-lo conosco aqui no quadro de Olho na Educação. Tudo ótimo, tudo bem por aí? Beleza. Então, como as atualidades caem no Enem, nos vestibulares, como se preparar para mandar bem nessas questões, professor? É uma boa pergunta, né? É um bom começo você começar entendendo como é o processo deles de captação das questões, né? Interessante entender que as atualidades não são questões do vestibular. As atualidades, elas são questionadas dentro das questões mais técnicas de outras matérias, dentro da geografia, dentro da matemática. Então, ela serve mais como um apoio teórico para dar embasamento para aquele conteúdo técnico que o aluno vem estudando ao longo dos seus 12, 13 anos de educação ou mais, né? E é curioso, né, professor, porque matemática, enfim, geografia, né, história, português, a gente sempre tem, né, o assunto, o conteúdo e tudo mais. Atualidade não, você tem que estar ligado no que está acontecendo, né? Então, assim, uma das formas, certamente, de estudar para a atualidade, imagino que seja acompanhando as principais informações, né? Seja através da televisão, do rádio, jornal, internet, né, professor? Não, isso mesmo, né? Eu gosto de ressaltar o papel de protagonismo do aluno, né? Porque, sim, de fato, você acompanha o noticiário com fontes e algum embasamento técnico-científico que vai pautar aquelas notícias. Você tem uma rotina para isso e mídia não é o que falta. Você tem tanto televisiva, jornal impresso e aí muito mais na internet, né? Você pode pegar um YouTube, Instagram, você vai ter fontes de notícias confiáveis, e por aí o aluno vai encontrando o caminho dele, o que é melhor para ele, o que se encaixa melhor no estilo dele, para ele poder ir atrás dos noticiários e se atualizar. Mas eu costumo falar também de uma segunda possibilidade, que é o aluno sendo protagonista, indo atrás daquilo que ele estudou teoricamente. Então, você vai pegar ali, eu estou estudando imunização, vacina, corra atrás de notícias que possam abordar esse assunto. Ah, estou estudando migração, poxa, vá atrás. É um mecanismo muito básico no Google, você escrever um tópico de busca e colocar na aba notícias. É um caminho para o protagonismo do aluno se inteirar também sobre o que está acontecendo no mundo afora, né? Eu separei algumas coisas aqui, professor Renato, até porque o mundo está agitado, né? Olimpíadas, guerras, enfim, questões climáticas, a pandemia. Então, assim, o aluno que vai prestar Enem, vestibular, concurso público, cai atualidades, né? Então tem que estar atento com esse tipo de questão, né, professor? Ah, com certeza, né? É importante, até foi bem colocado, né, que até concurso público cai, mas você, enquanto candidato, é importante conhecer o seu concurso. O Enem não é a mesma coisa que uma Unicamp ou que um outro concurso derivado. Por exemplo, para o aluno focado no Enem, é interessante pensar que as respostas, elas terminam de ser montadas, as respostas não, desculpa, as perguntas, elas param de ser elaboradas em junho e julho. E aí, com isso, você tem um prazo, pelo menos, para você saber até onde você deveria focar os seus estudos. Não significa que você não deveria continuar acompanhando as atualidades. Muito porque é impossível, né? Você ter noção de tudo que está acontecendo no mundo, por mais informado que você seja. Agora, você ter uma ideia de que acontece até determinado prazo o que vai ser cobrado, já é um caminho para você se limitar. Outra dica que eu dou em relação a isso, Pois não. justamente para não parar depois de junho, julho, é quando vier alguma notícia depois disso, muitas vezes a notícia é um sequencial. Foi citado guerra. Uma guerra que está acontecendo, teve um míssil que caiu e essa notícia foi dada em agosto, em julho, mas muitas vezes ela é sequência do que vem acontecendo em junho, ano passado.
É. Então, continua de olho nos noticiários, mesmo que a prova já tenha sido elaborada, porque aquela notícia pode ter referência a algo que aconteceu esse ano mesmo. Eu citei esse ponto aí de guerra porque lembrei, por exemplo, de Israel e Palestina. Então são coisas que certamente podem vir a cair no vestibular ou no Enem, né, professor? Pensando aí nos principais tópicos de atualidades, dando uma passada de... Claro, olha, eu lembro de uma questão da Unicamp que cobrou sobre migração pendular na Dinamarca. Isso é algo difícil de você alcançar e geralmente só com seu arcabouço técnico, teórico, você consegue responder. Mas pensando nos principais temas, falando aqui um pouquinho sobre os principais temas, de fato, Olimpíadas, em geografia, que é a minha área, é Sim. muito comum, ano de Olimpíada cair fuso horário. É. Você tem eventos que aconteceram, um tufão que passou durante as Olimpíadas lá no Japão, que adiantou a prova de surf. Você citou ali, né, sobre guerra entre Israel e Palestina. Isso. Você tem ali atletas, um argelino, um atleta paquistanês que se recusaram a lutar no judô contra um atleta judeu israelense, né? Então você tem vários cenários aí que se apresentam. Apareceu demais fotografia do Iron Dome, aquele domo de ferro, aquele escudo de ferro que eles chamaram assim Israel, defendendo dos mísseis enviados pelo Hamas. A gente tem muita conjectura internacional acerca de Estados Unidos com a eleição, né, com a derrota do Donald Trump, a entrada do Biden, uma reconfiguração das preocupações ambientais e de quem se preocupa com isso. Você tem uma América do Sul que está explodindo em levantes populares, seja na Colômbia, no Chile, no Equador. A pandemia, que não só as questões biológicas, imunização, também reconfiguraram o mundo do trabalho. Então, Vladimir Putin dando jeitos de permanecer mais ainda no poder, se perpetuar no poder praticamente infinitamente, são alguns tópicos que me vêm à mente, me chamam a atenção aí que tem acontecido esse ano. E são, de fato, tópicos extremamente importantes. Agora, se você tivesse que dar uma dica para o pessoal que está em casa, você já citou aí que até as redes sociais, não é? Isso eu achei bem interessante o que você citou, professor, porque nas redes sociais certamente existem fontes seguras, mas tem que tomar cuidado com a tal das fake news, né, professor? Porque se o cara for estudar e não souber onde está entrando, pode, na verdade, ser um tiro no pé, né? O assunto fonte é muito importante, porque saber de onde vem a notícia é base da informação correta e coerente. Quando eu digo redes sociais, é que muitas vezes as próprias mídias, até mais tradicionais, elas têm as páginas delas no Instagram, elas têm no YouTube, mesmo não sendo uma rede social. É diferente do grupo da família do WhatsApp, né? E olha só, eu não estou nem querendo menosprezar o grupo da família do WhatsApp. Muitas vezes, nesse grupo da família, alguém vai trazer uma informação importante, mas abra o texto e saiba de onde tem essa informação. Grupo de família em época de eleição é complicado, hein, professor? Mas meu Deus do céu. Até para as relações as relações humanas. Nossa, assim. eu acho que eu saí de uns 2 grupos nessa época aí, porque não dá não, né? Não. Mas às vezes... mental. Mas brincadeiras à parte, né, pessoal? É o que o professor Renato, que é professor de geografia, está conversando conosco aqui na TV Câmara Campinas, falou. Muitas vezes, não é? É claro que muita gente manda coisa séria, notícia verdadeira e tudo mais, e isso não deixa de ser, logicamente, uma forma também de se preparar aí para encarar essas questões de atualidade, né, professor? Certo. Mas a principal dica de mídias sociais é um Instagram que você, na hora de seguir, siga aquilo que tem alguma procedência. E procedência não é a mesma coisa que opinião própria. A gente não pode atrelar a nossa opinião à procedência, seja ela qual for. A gente tem que saber o embasamento científico. E o principal é saber a fonte. Olha a notícia e depois veja a fonte.
Vá pesquisar isso, vá pesquisar essa informação. A gente vive num mundo em que se eu quiser, eu escrevo qualquer coisa na internet, ela vai estar lá. Sem dúvida. Mas agora, qual é a base disso? É por isso que há meios confiáveis de você buscar essa informação, seja na própria internet, para saber se ela procede ou não. É verdade. Bom, professor, para a gente finalizar a entrevista, esse assunto é de fato muito importante, não é? Gostaria que você citasse, então, rapidamente, as principais orientações e dicas para o pessoal que vai prestar vestibular, vai prestar o Enem, e para se dar bem aí nessas questões que envolvem as atualidades. Perfeito. De novo, né, são apenas dicas, porque senão bastava assistir aqui essa entrevista e já era, está preparado, Pronto, vai lá e acabou. Fazer, né? Então, a principal dica não basta essa entrevista e nem basta só a aula. Você precisa do seu protagonismo. O seu protagonismo é muito importante. Que você vá atrás das suas notícias e saiba que elas necessitam de um espaço de estudo tal qual matemática e física. Que você tem um horário rotineiro de ir atrás dessas informações. A rotina da informação, isso não é nem só para o vestibular, mas pensando que esse é o foco aqui do que a gente está falando. Para o dia a dia, ótimo. Né? Claro. Exatamente. Que seja o início do seu processo de compreensão do mundo, né? Então, tenha uma rotina e tenha protagonismo. Conheça o seu concurso. Saiba até quando que ele faz as questões, até quando vai cair, para você não se preocupar também em preencher o seu cérebro com informações que vão ser demasiadas. E outra coisa, de olho nas fontes, já falei, vou repetir, de olho nas fontes seguras para que aquela informação tenha alguma veracidade. Guerras caem. Pandemia, com certeza vai cair. Óbvio. Meio ambiente, sempre. Olimpíadas também agora. Isso, exatamente. Tá bom então, professor. Muito obrigado por atender a gente, obrigado também ao pessoal da assessoria de imprensa aí, o Daniel de Camargo, né, conversando conosco mais uma vez aí. Muito obrigado pela entrevista, falando a respeito desse assunto importante. Valeu? Perfeito, eu que agradeço. Então tá bom, é isso aí, pessoal. Até a próxima oportunidade, sempre aqui no quadro De Olho na Educação. Tchau!